Em nome de Jesus, galera, agora vai. Vamos lá. Esse tema vai sair porque é essencial para a gente conversar, gente. Se Deus quiser, ele vai sair. Vamos ver se a Ju entrou. Acho que ainda não. Esperar mais um pouquinho. Gente, vão orando aí, meu povo, para essa live sair. Porque não sei o que está acontecendo, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir. A minha internet está travando? Eles estão falando que a minha internet está travando. E aí, Cris? Pois é, você Para não quer mim, deixar os dois juntos, o teu 4G e o teu Wi-Fi? Que às vezes quando cai um, o outro... posso deixar, mas para mim você está parecendo bem normal. E eu não sei se não é. Me falaram que o Instagram essa semana tava com um problema aí das lives. Me falaram isso. Pode Ah, ser é? isso também. É, mas para mim agora você tá aparecendo aqui com a imagem bem limpa. É, pra mim Não tá também, a tua tá travando. boa. Então vamos na fé aqui. Vamos na fé. Vai Então dar vamos lá, certo. de novo, Juliana, você se apresenta, mostra teus livros, porque daí vai ficar gravado aqui. E a gente já engata nesse tema aí, que se Deus quiser nós vamos conseguir falar hoje. Então, eu sou missionária, eu me chamo Juliana Ferron, eu trabalho na área da sexualidade há alguns anos já. Eu fui homossexual por 12 anos e vivi como transgênero por 2 anos também. E há 7 anos, então, o Senhor me resgatou e eu comecei a estudar a área da sexualidade, né? E dentro desses assuntos, né, o feminismo é um assunto novo para mim, mas no qual eu tenho me aprofundado também ultimamente. Mas falo muito, tanto no meu canal do YouTube quanto no meu Instagram, sobre homossexualidade, né, principalmente. Tem um grupo de apoio para ajudar pais que se encontram aí numa situação de, muitas vezes, de desespero, né, com seus filhos. Tem um grupo de apoio para pessoas que também vivem uma crise na sua identidade. Então, tem todas as informações lá no meu Instagram e tem esses dois livros aqui que a Cris falou, que a gente escreveu aí recentemente. O primeiro livro se chama Cansei de Ser Gay, que foi o primeiro que conta a minha história, e o segundo que nós lançamos o ano passado, se chama Jesus Sou Gay e Agora, que tem a história de 4 pessoas, 2 deles ex-transexuais operados, que hoje vieram para Cristo, 2 meninos, e são histórias também de redenção, né? E aí é isso. E aí estamos aqui, Cris, nesse desafio aí para falar então desse tema de hoje, que é um tema É, que eu gosto muito, sobre idolatria, isso. né? Na outra tentativa de live que a gente teve agora, eu comentei, eu quero repetir isso aqui, que quando a gente estava conversando para fazer essa live, você sugeriu esse tema, para mim foi assim uma confirmação, porque é algo que eu tenho buscado discutir a partir desse princípio. Porque nós não podemos deixar a nossa cosmovisão, nós não podemos deixar o nosso cristianismo de lado para discutir as questões atuais. Não tem como nós termos essa mente dividida, né, Juliana? E eu tenho tentado fazer com que as pessoas entendam isso, né? Nós podemos discutir a nossa cultura a partir da nossa fé. Né? Nós podemos fazer Sim. isso. E é importante a gente fazer questão de fazer isso, discutir a nossa cultura a partir da nossa fé. E biblicamente, existe apenas dois tipos de pessoa: aqueles que adoram a Deus e aqueles que adoram outros deuses. Não tem como fugir disso. Ou você adora ao único Deus, né, que se revelou na pessoa de Jesus Cristo, ou você adora qualquer outra coisa. Isso porque, segundo vários filósofos, vários escritores, não apenas cristãos, né, apontam aí o desejo humano, a devoção humana como algo nato do ser humano, né? Não tem como você fugir da inclinação humana de adorar, né? A inclinação humana de venerar algo.
E se a gente não direciona, o James Smith fala isso, e eu acho isso super interessante, essa questão de que a adoração é uma forma da gente preencher a nossa mente. E se ela não for direcionada para Deus, ela vai ser direcionada para qualquer outra coisa. E aí eu gostaria que você repetisse o que você falou sobre a questão do Éden, que eu achei excepcional, essa sua sutileza de que você tirou dali algo que nos nossos dias fica muito claro, essa questão da guerra para ganhar a mente e o coração das pessoas. Então, acho que o Éden ele tem respostas para todas as mazelas da humanidade, né? E não seria diferente. Então, tem respostas para as ideologias, que são ideias humanas, né? Então, a primeira tentação, a primeira sedução de engano, né, foi justamente convencer a mulher a receber uma ideia. Então, a primeira idolatria, onde a mulher se dobra, né, é para receber, para adorar um conhecimento que estava numa árvore, o conhecimento do bem e do mal. Então, a mulher ela cai para receber esse conhecimento que vem a partir de uma criatura. E Deus ele não queria que o homem vivesse a partir de conhecimentos, né? Conhecimento do bem e do mal. Não queria que o homem idolatrasse, entrasse no campo das ideias, né? Foi essa primeira idolatria, no campo das ideias. Conhecimento é a área do saber, né? Então, a idolatria do saber, o homem se dobrou diante disso, querendo buscar desse conhecimento que não vinha de Deus, mas vinha de uma criatura. E Deus não queria que o homem se dobrasse diante do saber humano, mas queria que o homem continuasse se relacionando com Deus, porque a partir do relacionamento com Deus ele receberia a verdade, né? Então, a verdade não é o conhecimento. O conhecimento é humano, a sabedoria ele vem de Deus. Então, a verdade, ela é verdade para mim, pode não ser para você. Né? A verdade não o conhecimento. Coisas que podem ser do conhecimento humano, a partir do conhecimento humano, podem ser, no meu conceito, verdadeira e no seu falso. Isso vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que diz que existem coisas boas e coisas más. E Deus não queria que o homem vivesse a partir dessa dicotomia, mas a partir do conhecimento da verdade, né? Então eu vejo que o primeiro ídolo que o homem se curva é para receber, né, esse Deus funcional, que é um Deus que vai funcionar numa área da minha vida, que é o saber, né, essa área da ideia, das ideias, e é essa guerra cultural que a gente vive hoje, né, no campo E das ideias, das essa ideologias. sua observação é excepcional, porque no decorrer da linha do tempo da humanidade, né, esse dobrar do homem à razão, ao conhecimento, ele se revela em várias formas, né, em várias ocasiões. E também a questão de que o que Deus quer para o homem desde o início é que ele conheça a verdade. Isso fica muito claro quando Cristo vem e se revela como a verdade, né? O que Cristo diz Isso. é: eu sou a verdade, é o caminho e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por Ele. E o fato dele se revelar como a verdade responde todo questionamento, toda confusão de ideias dos homens desde o Éden, né? E é por isso que Cristo é a chave do evangelho. Cristo é o centro do universo. E aí mais uma vez João, no primeiro capítulo, já vem e diz que Cristo é o Verbo, ele estava no início, né? Antes de todas as coisas serem criadas, ele já era, porque ele e o Verbo aí é apresentado como Logos divino, que os gregos acreditavam ser a sustentação do universo, era a origem de todas as coisas, aquilo que sustenta o cosmo. E Jesus vem e dá essa resposta filosófica, é isso que eu costumo chamar a atenção das pessoas, Juliana, que às vezes a gente olha para a Bíblia, para os personagens bíblicos, como se eles fossem a par da história, como se toda a narrativa bíblica ela fosse paralela à história da humanidade. E pelo contrário, né? A Bíblia ela conta a história, a nossa história, a história de um povo, da formação de Israel, da formação de um povo e do relacionamento de Deus com esta nação. E ao mesmo tempo ela responde às questões da humanidade
em todos os contextos, principalmente quando Jesus é revelado, né? Quando Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é a revelação da verdade absoluta que o homem nunca vai encontrar no campo das próprias Isso, no campo ideias, das né? ideias, isso mesmo. É interessante, né, Muito bom. essa Aham. ligação. É, e É muito aí, bom. e é interessante que o que você falou lá no primeiro vídeo que a gente teve que cortar, né, que você falou que a queda ela não anulou a nossa natureza adoradora, né? E que a gente vai continuar buscando servir, servir, né, adorar, cultuar. E o feminismo ele busca isso, ele busca seguidores, né? Adoradores. E é interessante que quando Deus ele pede a nossa adoração, ele não pede em função de uma barganha, no sentido de que me adore e eu vou te dar algo. Não, porque ele entende que ele nos fez com uma natureza adoradora. Então, adorar para Deus é o fim, não é o meio para eu conseguir algo, entende? Que é E bem o feminino, diferente da relação com os deuses pagãos, né, na história. Todo isso, que deus você tem que pagão. barganhar com Isso, eles. a E o deusa da feminismo, fertilidade, por exemplo, né? Que elas gostam muito das deidades femininas, né? A deusa da fertilidade, né? Você oferecia sacrifício, você adorava em troca de algo. Todos os deuses isso, pagãos todos os exigiam deuses a fazem isso. barganha. Todos os E deuses Deus eles vem e requerem. diz, aham, e Deus Eles vem e estabelece o relacionamento, né? Isso, E exatamente. E é interessante tira a que barganha. só aí você já consegue discernir os falsos deuses. Todos Exatamente. aqueles que requerem de você um culto obrigatório, um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, de servidão dos seus recursos, do seu tempo, do seu saber, da sua vida Da sua e mente, né? da sua mente, eles querem a troca. Entende? Uhum. Eles instituem a troca. Então, eu te dou a justiça pela sua injustiça diante do mundo. É o que o feminismo oferece para a mulher. Eu Uhum. vou te justificar diante do mundo. Porque a Bíblia não te justifica, Deus não te justifica, o Evangelho não te justifica, o sistema, não. Mas eu, feminismo, eu vou trazer dignidade para a sua causa oprimida. Então, ele te oferta, mas ele te pede coisas em troca. Ele te pede coisas em troca. É. Então ele impõe a barganha. E Deus não impõe barganha. Ele fala: eu não quero sacrifícios. Eu não vim pedir sacrifícios. Eu quero o relacionamento de pai para filho. Eu quero a relação. Jesus veio reconciliar a relação. Né? O sacrifício ficou no Antigo Testamento. Então Jesus vem estabelecendo a relação. Cristo estava em Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. Não Né? através mais de sacrifício. E uma das coisas que é interessante observar é que desde o Éden, né, nós, como você observou, o homem está em busca da própria salvação ou está em busca da sua redenção nas coisas criadas, né? Quando Isso. o próprio Criador, né, se aponta para ele, ele é a resposta. Não existe resposta em nada, em nenhuma coisa criada. E a idolatria, para a gente entender de uma forma resumida, assim, o que seria a idolatria, é você substituir o lugar do Criador pela criatura, né? Em Romanos fica muito claro Isso. isso. E a partir dessa substituição que a gente faz do Criador pelas coisas criadas, pela criatura, que vem toda a confusão, que vem toda a humanidade. John Lennox no livro, eu sempre cito isso. Uma das coisas que eu acho que a gente tem que decorar é a origem do conflito de um homem, dos homens, né? Qual é a origem do conflito de um homem contra o outro, né? A rebelião de um homem contra o outro. E o John Lennox ele aponta a rebelião de um homem contra outro, partindo da origem da rebelião do coração humano contra Deus. É quando a criatura se rebela contra o Criador que ela automaticamente vai se rebelar contra o próximo. E isso fica muito claro nas palavras de Jesus, porque ele diz: Sim. ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele regula o nosso relacionamento com o próximo. Então, não existe redenção dos homens, não existe a nossa própria redenção fora do Criador. E todas essas ideologias que hoje se apresentam,
elas são muito mais difíceis de serem identificadas como falsos deuses do que na antiguidade, né? Que eram levantados postes ídolos, que era visível, né? Hoje esses falsos deuses se apresentam no campo, muito mais no campo das ideias e não tem muito uma representação material. Por isso que as pessoas têm dificuldade de reconhecer as ideologias políticas, filosofias políticas como falsos deuses. Mas eles estão Exatamente. exigindo a nossa adoração. E aí, como é sedutor, né, Cris? Porque Paulo vai falar lá em. Deixa eu ver onde é que está aqui, que eu não me lembro. 1 Timóteo 4:1, ele vai falar que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos nós abandonaremos a fé e seguiremos espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? Espíritos sedutores. E você falou lá no primeiro momento essa liberação de espíritos de engano sobre as nações, né? Eu acho isso muito interessante, porque o Senhor Jesus, ele apontou, quando perguntado para ele, se eu não me engano, em Mateus, não lembro onde, qual o final dos últimos tempos? E Jesus, a primeira coisa que Jesus falou, cuide, para que ninguém te engane. Então, essa liberação desses espíritos de engano. Quando ele pontua que, se possível, eu acho super interessante. É Mateus mesmo, acho que é Mateus 24, se eu não me engano. Se possível, enganariam até os escolhidos. Se possível. Isso! E ele está falando para a E igreja, ele para os é. sacerdotes, que são os Sim! discípulos. Ele está E falando ele para a aponta igreja isso. assim que nesses últimos dias, quando ele fala, dirão, ei-lo Cristo ali, ei-lo Cristo acolá. Ou Isso. seja, a figura do Cristo é a salvação, a redenção, né? A sua redenção tá aqui, a sua redenção tá aqui, E, a sua e olha redenção tá ali. E não tá só e em Jesus, não tem como. uma coisa que ele fala na continuidade, está em Mateus 24, ele fala assim, confuso, travou, não sei se foi o meu ou se foi o teu, mas deu uma travada. Voltou, Cris? Voltou. Uhum. Voltou? Você está me ouvindo, Cris? Tô ouvindo, pra Tá, mim deu uma tá bom. travada aí. E Jesus diz assim, na continuidade, ele fala, e quando as pessoas estiverem confusas, acreditando em coisas, né? Travou de novo. Não sei se é o meu ou se é o teu que está travando, Cris. Tá, Deu pra uma mim, travada de eu tô novo. escutando você. Tá? Tá. Então deixa eu continuar. Então, E aí, o que que é sedutor, né? O que que eu percebo que é sedutor? Que o feminismo, ele se apresenta como Deus, né? Ele se apresenta com atributos de Deus. Por isso que esse espírito de engano, ele é tão sedutor, para que eu realmente deposite o meu coração. Eu entregue o meu coração, minha confiança nele, porque ele se apresenta com atributos divinos. Ele vai te salvar da sua opressão. Ele vai te salvar da sua condição de injustiçado. Né? Ele vai te dar a redenção das suas dores. Né? Então não é difícil cair nessa sedução. É o Satanás falando a verdade, sabe? Porque eu realmente preciso de um salvador, sabe? Então, tá travando de novo, mas não sei se você tá me ouvindo. não, tô ouvindo. É que mandaram uma pergunta ali, eu tava vendo se eles estavam escutando a gente ou não, porque às vezes eles mandam na caixinha aqui de pergunta, como eu desativei os comentários, às vezes eles mandam ali, eu tenho que abrir para ver se eles estão ouvindo, mas eles estão ouvindo. Então, então assim, o Senhor Jesus, ele diz a respeito do engano. E por que a gente se permite ser enganado? Porque a gente realmente precisa de um salvador, de alguém que nos salve da nossa mazela, da nossa opressão, do nosso sofrimento, da nossa tristeza. A gente realmente precisa. Então o diabo, ele fala a verdade, mas desde que isso nos destrua, né? Como? Depositando a nossa fé num pecado. E isso fica muito claro, Juliana, quando Jesus é levado ao deserto, né? É que você está pontuando aqui a questão do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, né? Que ele nos oferece muitas vezes a redenção, falando a verdade,
porém distorcendo certas entrelinhas, exatamente como ele fez com Jesus no deserto. Quando Jesus se retira, né, e fica 40 dias no deserto, o próprio Satanás vem até ele, e quais são as coisas que ele oferece para Jesus? O mundo, eu te darei o mundo, se você me adorar. Sempre em troca de A barganha. adoração, né? Se você me adorar, eu posso te dar o mundo. E ele usa a própria palavra distorcida, né? Ele usa a própria escritura de forma distorcida para tentar atrair o coração de Jesus para as falsas promessas que ele faz. E não é diferente com as ideologias. Nós estamos constantemente sendo bombardeados com falsas promessas de redenção. Isso. Exatamente. Porque é justamente o que ele nos oferece. É uma redenção. Né? Todo pecado vem mascarado de redenção. De te tirar dessa posição de dor, sabe? Tirar dessa posição de sofrimento. Né? Mas pedindo coisas em troca que você recebeu do próprio Deus. Então, o que o falso Deus do feminismo pede em troca? Ele pede coisas que nós recebemos do próprio Deus. Ele nos pede a maternidade em troca. Ele nos pede os filhos em troca. Ele nos pede a A própria paz, identidade, né? a A própria própria identidade. identidade. Então, ele nos oferece coisas, mas ele vai nos pedir coisas que o próprio Deus nos deu. Talentos, Exatamente. recursos, casamento, né? É aquela promessa de falsa liberdade, né? Eu te ofereço a liberdade, mas você tem que me servir. E isso fica muito claro nas palavras das próprias feministas. A Débora Diniz, que é uma antropóloga que é bem atuante na liberação do aborto, né? Não só no Brasil, mas na América Latina. Ela, nas palavras dela, eu acho que isso é uma das coisas mais claras, que ela diz que você só não vai ser bem acolhida na comunidade feminista se você não estiver disposta a abrir mão dos seus princípios religiosos para abraçar os princípios feministas. Você só não vai ser bem-vinda na comunidade feminista se você quiser continuar com seus princípios religiosos, né? Ou seja, você tem que fazer uma troca. Você troca os seus princípios pelos nossos, né? Senão você não vai ser bem-vinda. Exatamente. E ele vem se apresentando, né, Cris? O feminismo ele se apresenta como uma religião. Ele oferta Sim. tudo o que uma religião oferta, né? A deificação que você falou. No caso, a própria mulher é o Deus, né? A sacralidade da mulher, o empoderamento que se torna um mantra dentro dessa religião, né? Toda religião ela tem uma aliança, e dentro do feminismo eu vejo essa aliança como o aborto, é uma aliança de sangue, é uma aliança no mundo espiritual, é uma Que a aliança onde a principal gente... pauta que elas não abrem mão é Exatamente. essa questão da. Eles têm um nome específico para falar, né? Sobre a liberdade reprodutiva, né? Direitos reprodutivos, liberdade sexual, que resume-se ao aborto, não adianta, né? Você tem o direito de sacrificar exatamente como os deuses pagãos da antiguidade, que exigiam sacrifícios de sangue também, né? Exatamente. O próprio Moloque, né, que exigia Uhum. sacrifícios de crianças, né? E aí eu vejo que essa religião ela é selada com uma aliança de sangue no mundo espiritual, porque o sangue é essa moeda no mundo espiritual, essa moeda de troca. E os homens vêm então como o bode expiatório, né? Que toda religião tem o Cristo, tem o bode expiatório, né? Exatamente. Então os Precisa do homens, bode, né? Eles precisa do bode expiatório para poder fazer sentido a questão até da redenção, né? sim. E aí o Deus, o próprio Deus, que é então a deificação. A mulher se coloca nesse lugar do próprio Deus, na ideia central. A ideia central somos nós, então. Somos nós mulheres. Nós somos a salvadora e os homens são o mal, né? Então, e a Bíblia vem dizer justamente ao contrário, né? Tanto homens quanto mulheres são corruptos e destruidores por natureza, né? E a culpa disso tudo não é dos homens, mas é da própria natureza pecaminosa, né? Uhum. E Então, uma vez que elas apontam, né, essa questão porque às vezes a gente falando aqui, Juliana, pode ser que as pessoas pensem, ah, estão falando isso porque elas são crentes.
Elas estão falando isso porque elas são cristãs. Mas esses apontamentos são feitos dentro da própria teoria feminista. E uma das coisas que fica muito clara é essa questão de que a divinização da mulher, né, a mulher sendo o seu próprio Deus, é que existe dentro da teoria feminista o chamado ecofeminismo, né? O Sim. humanismo cósmico, que vem de uma corrente de pensamento que defende que a verdade está dentro de você. A verdade, você pode encontrar a verdade dentro de você. E também você precisa se reconectar com a natureza, você precisa se reconectar consigo mesmo para você se reconectar com o outro e com todo o cosmo, né? Com o mundo. Você tem que estar reconectada com o mundo. E aí entra a questão da espiritualidade feminista, que ela aponta para o que elas chamam de opressão religiosa patriarcal, que seria o cristianismo, né, a religião tradicional, porque oferece a salvação através de um homem, apenas um homem, que é Jesus Cristo, né? E elas rejeitam nas próprias palavras delas, a Bell Hooks, ela deixa isso muito claro, que a espiritualidade feminista, ela é uma busca para reconectar a mulher com a deusa, né? Com a ideia de divindade feminina. Por quê? Aí a gente vai para a Bíblia e a Bíblia deixa claro que tudo que você adora, você se torna parecido com ele. Quando Isso. você adora algo, você se torna parecido com ele. E é por isso que as feministas buscam representações femininas de adoração, porque elas adoram a si mesmo mais do que tudo, né? A mulher é o centro de todas as coisas dentro da teoria feminista. E elas acabam se tornando aí pessoas que buscam uma espiritualidade, rejeitando a figura de Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, porque é na pessoa de um homem que foi encarnado, e dentro da teoria feminista isso é inconcebível, né? Porque Sim, elas e é inter... como a fonte de todo o patriarcado. Travou, não? Sim, deu uma travadinha, mas já voltou. Não, vamos lá. É interessante isso que você está falando, né, Cris? Lá em Salmo 115 vai falar que a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora, né? Então, quanto mais Exatamente. tempo exposto, quanto mais íntimo eu me misturo com esse falso Deus, mais parecido com ele eu serei. Porque não é estéril assim você se misturar com o falso Deus e achar que você vai sair ileso. Por que Deus nos deu a natureza adoradora? Porque quanto mais nos aproximarmos de Cristo, esse era o foco de Deus, mais parecido com Cristo nos tornaríamos. Até mesmo porque ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? Por isso nós somos adoradores. Porque ao adorar a Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com ele, né? Então, mas você já parou, Cris, para listar quais são as características do movimento feminista? Porque se a gente está dizendo que quanto mais eu me misturar com o feminismo, mais eu vou me parecer com ele, então como eu, como mulher, me torno? Quais são as características do feminismo? É um É, movimento movido ao rancor, é um exatamente. movimento movido ao Frustração, ódio. Oi? A vitimização, frustração. frustração. Então, eu me torno estas coisas, eu me torno Elas, alguém. inclusive, usam a raiva como propulsor e a rebeldia, isso são palavras delas, né? A rebeldia e a raiva como propulsor, um propulsor, né? Como um impulso para conquistar as suas batalhas, né? Então, a raiva e a frustração, vitimização, tudo isso vem rebeldia é defendida por elas como algo que deve ser incentivado na mulher. Isso. Mas é interessante que a mulher ela se torna verdadeiramente. E aí a gente vê essa normatização do ódio na boca, no comportamento da Uhum. mulher feminista. Então ela se tornou o seu próprio Deus, com as características, ela internalizou as características do seu Deus. Então ela age com rancor, ela age com frustração, ela age com todas essas características que são do movimento feminista. Né? Ela se tornou o seu próprio movimento. Então é uma mulher movida ao ódio, movida ao rancor. E aí
E aí que não cabe na mesma pessoa, né? Uma pessoa que é movida ao amor, que é o centro do evangelho, ser também movido ao rancor, que é o centro do movimento feminista, né? Ao Não adianta, rancor, ao porque uma hora patriarcado. você vai ter que escolher um dos dois, né, Juliana? Não tem como. A pessoa que se intitula feminista cristã, não tem como. Uma hora ela vai... E isso são palavras das próprias feministas. Elas dizem isso, que se você é feminista e cristã, não tem como você alimentar o seu opressor e lutar contra ele ao mesmo tempo. Ou seja, em algum momento você vai ter que escolher entre a fé e a ideologia. Não tem como. Eu li no livro lá, né, do Timothy Keller, Os Falsos Deuses, Deuses Falsos, né? Isso, tá aqui, ó. Gente, esse livro é excelente, é Esse livro muito é muito bom. bom. Eu tenho esse aqui, ó, Cris. Eu tenho esse do Timothy Keller aí, eu tenho ele online. Agora, esse livrinho aqui, ó, ele é fininho, Excelente. Eu do Mauro tenho. Meister. É Excelente. muito bom, que ele fala do Excelente. coração, né? Que foi o que a gente começou Uhum. falando. Mas nesse livro seu aí, do Timothy Keller, ele fala uma coisa muito interessante, né? Sobre como identificar um ídolo. E aí ele fala sobre a diferença da tristeza do desespero, para demonstrar o que é um ídolo. Fala. Travou, Cris. Não sei se você está me ouvindo, mas travou. Ah, Jesus, salva nós. Misericórdia, Tá Deus. amarrado esse satanás aí da internet. Né? Esse principado, meu Deus, Esse derruba, Senhor, principado. porque olha. E aí ele fala algo muito interessante, né, Cris? Para você identificar um ídolo no seu coração. Ele fala assim: quando você está triste, quando você está passando por uma tristeza, você encontra consolo. Consolo em Deus, Uhum. consolo na sua família, consolo nas pessoas. Quando você está passando por um desespero de algo que te é tirado, retirado, ou que você não desfruta mais de algo e você entra em desespero, quando você cai no desespero, aquilo é o ídolo. Você identifica o que foi tirado de você porque você não dá conta mais de viver sem. Então, se eu não dou conta mais, se o feminismo é minha salvação e não o evangelho, e se me for tirado, então, o feminismo, eu me desespero, eu fico sem chão, então eu reconheço esse ídolo através desse desespero. Nada mais me consola. Eu preciso disso para viver, sabe? Eu preciso disso. Ali a gente vê o ídolo de Exatamente. Rebeca também, né? Quando Rebeca grita, eu preciso que você me dê um filho, né? Gritando que um filho era um ídolo na sua vida. É. E E o aí, interessante desse livro, Juliana, é que a gente vê que o autor ele traz vários personagens bíblicos mostrando os ídolos de cada personagem, né? E o que é muito interessante essa perspectiva que ele faz dos personagens bíblicos e das suas idolatrias pessoais. E tem um capítulo que ele fala assim: você deve estar se perguntando o que de bom então tem nos personagens bíblicos, se todos eles tinham é, pecados, problemas, fraquezas, então o que eu posso aprender com eles? E uma coisa que ele fala é que nós precisamos olhar para a Bíblia exatamente como ela é. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na Bíblia aponta para o personagem principal e perfeito sem pecado, que é Cristo. E todos os personagens bíblicos, eles foram sendo decepcionados por Deus dentro das suas idolatrias, né? Desde Abraão, que foi lhe pedido para sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho da promessa, né? E aí vai indo pelos personagens. E o Timothy Keller, ele fala uma coisa que eu acho que a gente tem que guardar muito, que é sobre a desilusão cósmica. Que se a gente não passar pela desilusão cósmica, dificilmente a gente vai adquirir a sabedoria bíblica, né? A sabedoria que Deus quer que a gente adquira. E essa desilusão cósmica, ela seria você entender que aquilo que C.S. Lewis também falou em Cristianismo Puro e Simples, sobre que nada nesse mundo é capaz de satisfazer o meu coração, porque eu não fui feito para esse mundo, né? Eu fui feito para a glória, eu fui feito para outra dimensão. Não tem nada na Terra que eu encontre satisfação plena. E aí ele dá um exemplo que eu acho que cabe para todos nós,
quando nós nos apaixonamos, né? Inicialmente nós ficamos, ah, meu Deus, é a razão da minha vida, né? Adolescente, principalmente, apaixonado. E aí, conforme você vai convivendo e aquela paixão vai esfriando, você já não se sente tão mais satisfeito quanto antes, né? Então, por mais que você tenha o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, o melhor esposo, o melhor emprego, você sabe que essas coisas lá no fundo não te satisfazem 100%, né? Porque nós não vamos encontrar nas coisas criadas a verdadeira satisfação que só é possível encontrar em Deus. Né? E essa desilusão cósmica que ele fala é em relação a isso, quando a gente entender que nada no cosmos, nada no mundo pode nos satisfazer, então a gente passa a focar naquele que é o único capaz de nos preencher. E o feminismo, ele está o tempo todo tentando nos iludir que no cosmos, né, haverá a plena felicidade. Veja que um dos discursos mais intensos do feminismo é sobre o impedimento da mulher ser feliz, né? A opressão vem sobre a mulher para que ela não possa ser feliz plenamente, porque se ela tiver liberdade sexual, ou seja, se ela puder, sem pressões sociais, viver a plena liberdade de sua vida sexual, então ela será feliz. E se ela não pode ser feliz, então ela está sendo oprimida. Então a felicidade é um fim em si mesmo dentro do feminismo. E no cristianismo, tem um autor, esqueci o nome dele agora, mas ele conclui isso, né? Que nós não fomos criados para ser felizes, nós fomos criados para sermos santos. Essa é o propósito da criação, né? E nós só podemos ser santos ou santificados através de Jesus Cristo, não tem como. E um pecado, né, Cris? Um falso Deus, ele nunca vai te suprir daquilo que só Jesus pode te suprir. Não está. Jesus não deixou nem para uma criatura, né, no caso um ser humano, e nem para um pecado nos suprir plenamente, né? Ele reservou para ele. Só ele consegue nos suprir plenamente, né? E essa felicidade aí que você fala é interessante, né? Porque em Cristo a felicidade ela é uma herança. Quando nós recebemos a Cristo, ela não é uma conquista, que pelo meu esforço eu serei feliz, né? Pelas Tanto minhas que ela é colocada conquistas. como alegria, né? Eu acho Isso, interessante isso, ela é colocada como alegria, até mesmo porque a felicidade, ela pode acontecer momentaneamente e logo passar, né? Mas a exatamente. alegria do espírito, que é um dos frutos do espírito, né? Que faz parte do fruto do espírito, é um dos gomos do fruto do espírito, Isso. a alegria. Ela é uma constância em Deus. E aí entra o que você falou, Juliana, dessa questão que o Timothy Keller aponta para a questão da tristeza e do desespero, né? O cristão é aquele que, mesmo enfrentando tristezas, a alegria em Cristo permanece, por isso não entra em desespero. Exatamente, porque você tem a paz que também é uma herança em Cristo Jesus, que Exatamente. não é uma conquista. Interessante, né? Muito bom, porque também tá no gomo do fruto, né? A Exatamente, paz. exatamente. É E é muito bom. interessante que os falsos deuses, eles permeiam toda hora os atributos divinos. Por isso que Uhum, eles voltam a se tornar sedutores, né? E para mim, Cris, voltando só um pouco ali para falar dessa questão do aborto ainda, a uhum. questão do aborto é a isca mais sedutora, porque é o atributo que me dá assim a detenção do poder da vida e da morte, que é um atributo de Deus. Então ele entrega para a mulher esse poder, esse atributo divino. Então seduz, o aborto ele é sedutor, né? Porque eu detenho então agora esse atributo que é só Deus que tem, sabe? Então Aí você ele vê que está é uma, sempre é uma coisa tão absurda, né? Essa luta em prol do aborto, né? Pelo direito de você matar a sua prole. Isso é tão terrível, né? E o que eu acho mais interessante nesse discurso de aborto, que a gente ouve muito, é que eles pregam o aborto como progresso. E se a gente for fazer uma leitura antropológica da humanidade, o aborto é um retrocesso. Porque, por exemplo, na cultura romana, greco-romana, né, na Grécia, em Roma, era comum você matar o seu filho.
né? Se a criança nascesse com deficiência, mata, sacrifica. Ou se o pai quisesse abandonar a criança em qualquer circunstância, ele podia abandonar. Tenho muito filho já, não quero mais. Soltava o menino no meio do mato, no meio do deserto, sei lá. Porque era comum, criança nunca teve vez dentro da civilização romana, dentro do Império Romano, a criança era como nada. A criança só passa a ser valorizada a partir da ascensão do cristianismo. Isso é muito interessante. E tem um filósofo australiano, eu acho que é Singer, que pronuncia o sobrenome dele, eu sempre me confundo, mas é Peter Singer, eu acho que é Singer. E ele, eu acho que a pronúncia correta é Singer. E esse filósofo, ele é conhecido como Dr. Morte. Não sei se você já ouviu falar nele. Não. E ele é um filósofo que ele defende, inclusive, o infanticídio, né? Porque ele diz que o problema da nossa civilização hoje é que o cristianismo ascendeu e por conta da moral cristã, o infanticídio passou a ser uma coisa abominável, porque em civilizações passadas o infanticídio era algo comum. Ou seja, a valorização da vida da criança ela vem com a ascensão do cristianismo, né? Sim. E as pessoas querem convencer, principalmente os jovens, né? Convencer a mente das pessoas de que o aborto é um avanço. Nós precisamos avançar, nós precisamos progredir como sociedade. E não é um retrocesso a práticas antigas, de civilizações pagãs, né? Exatamente. O próprio culto a Moloque, culto a Baal, né, Cris? Que antes das crianças serem ofertadas, né? Ali as crianças não eram ofertadas ainda no ventre, né? Eram depois do nascimento. Mas antes dessa oferta, travou um pouco, mas acho que voltou. Voltou. Existiam orgias, né? Para que dentro dessas orgias sexuais a reprodução de crianças fosse em massa, para que pudessem ser ofertadas novamente. Então, na verdade, a gente está vivendo esse culto a Baal, esse retrocesso, esse culto a Moloque. Né? A gente está vivendo esse retrocesso. De Paulo, né? No contexto de Paulo, as sacerdotisas romanas, né? Não só as sacerdotisas, mas tinha também os homens que eram colocados, expostos e nus. Então, essa questão da sexualização como algo, como que eu posso dizer, exposto, explícito, né? A sexualização explícita, ela era muito comum na civilização romana. Ela não era um tabu, não existia. Até a questão do homossexualismo, mesmo que hoje a gente entende como homossexualismo, na civilização romana, era comum os meninos serem iniciados pelos seus tutores. Né? Os adolescentes Sim. eram iniciados sexualmente pelos seus tutores, que tinham também escravas sexuais e também tinham um contexto de prostituição e de orgia, como você mesmo pontuou, muito explícito. Então, hoje, querer retornar a essa cultura antiga, né? Nessa cultura da antiguidade e dizer que isso é um progresso, é mais um engano. Sim, e aí você vê essa cultura que já está instalada, essa cultura de retrocesso, né, Cris? Tudo isso que você está falando está dentro da teoria queer, né? Que é a teoria da subversão, que Judith Butler, né? Que é estar no lugar de defraudação, é estar nesse lugar subversivo e desfrutar desse lugar de repugnância aos olhos. Da teoria, né? Palavras da Butler, né? Nós não queremos ser tolerados, nós queremos, assim, afrontar a sua moralidade, afrontar as suas verdades absolutas, afrontar a sua moral. E queremos estar e permanecer nesse lugar e se deleitar no chiqueiro, nesse lugar da lama, né, da depravação total. É ali que nós queremos desfrutar disso. Então, isso a gente via justamente no próprio Antigo Testamento, né, nas orgias, onde isso era feito em praça pública.
que é o que a gente está Isso vendo sem, agora. exatamente. Isso que eu fico assim, sabe, indignada às vezes quando eu vejo essa galera comprando esse discurso de progresso, como se as civilizações passadas já não tivessem vivido isso. E a Camille Sim, Paglia, ela que é crítica do feminismo, embora se declare ainda feminista, mas não seja aceita pelo movimento, né, por ser uma crítica muito coerente, inclusive, da teoria feminista. E ela é uma feminista de segunda onda, ela teve ali presente, mas ela se apresenta como uma crítica do feminismo. E, opa, deu uma travada aí. né? Destravou? Para mim tá ok. É que tá carregando o teu vídeo. Ah, destravou. E a Camille Paglia, ela faz uma comparação sobre a queda do Império Romano, né? Que quando se confundia essa questão sexual, quando a sexualidade promíscua, né? A sexualidade confusa, ela imperava entre os imperadores, porque a casa dos imperadores eram conhecidas como casas de orgia, né? Eram conhecidos, há relatos de imperadores que se casaram, inclusive, com homens que naquela época já se apresentavam como mulheres. Né? Sim. Existem relatos de imperadores que levantavam monumentos em homenagem aos seus amantes, em seus amantes homens também. Então, isso dentro daquela civilização romana, né, daquele império romano, era comum. E a Camille Paglia, ela aponta essa questão da queda do império romano quando essa promiscuidade chegou ao limite. Porque não havia mais como continuar aquela sociedade que uma hora colocava a sua esperança no imperador, outra hora nos outros deuses. E o Francis Schaeffer, ele vai pontuar uma coisa muito importante para a gente guardar também, que é que os primeiros cristãos, né, dentro desse contexto romano, eles não foram mortos porque eles adoravam, porque eles seguiam Jesus. Porque dentro do contexto romano, você podia seguir quantos deuses você quisesse. Eles Exatamente. foram mortos porque eles não abriam mão de dizer que Cristo era a única verdade. Então, por eles pregarem Jesus como o único Deus e que através desse Deus você encontraria a redenção e que este Deus também moralizava a sua vida, também te trazia regras de moral e conduta, por conta disso, eles foram mortos e perseguidos. Porque o Deus dos cristãos era contra todos os deuses pagãos daquela civilização, né? E condenava no sentido de dizer que aquelas práticas escravizariam eles até a morte. Né? Eu acho isso muito Exatamente. interessante. E aí, você estava falando, né, desse retrocesso que a gente está vivendo, dessa instalação do caos, né? Que é justamente essa visão marxista, né, do movimento, da base do movimento feminista cultural, que ele fala justamente que é preciso criar o caos para que então se apresentem os Uhum, salvadores, para que então se apresente o Salvador, que são os deuses funcionais, né? uhum, Que vão então funcionar momentaneamente da minha necessidade, eles vão funcionar, né? Se a minha necessidade é sexo, então eu tenho o Deus da pornografia, eu tenho o Deus da masturbação, eu tenho o Deus da poligamia, eu tenho o Deus da... E aí, por diante, né? Então não tem nada de novo, né? Essa oferta de deuses funcionais, o problema é que ela sempre funciona, e ela funcionou desde o Éden. uhum. Então, ela funcionou desde o Éden. E aí o que eu acho que eu anotei aqui, um gancho que você falou a respeito antes das crianças, né, Cris? Como as crianças estão sendo inseridas nessa orgia sexual. E isso também o movimento feminista traz de uma forma violenta. Né? Eu lembro do livro onde ela fala do tabu do incesto. Você falou a respeito do tabu sexual, né? E ela traz essa questão de que o incesto é um tabu. É um tabu porque existe nomenclatura parental. Se a gente retira as nomenclaturas parentais de pai, mãe e coloca progenitores ou cuidadores, não existe mais filiação. Então as crianças elas podem ser inseridas numa vida sexual adulta e não haverá nenhuma razão para não ser assim. E aí ela fala, né, ela trazendo o marxismo no seu livro, ela fala, e ela aponta
como a gente insere as crianças nessa sociedade sexual para participarem dessa vida orgia, dessa vida sexual, dessa subversão sexual. Ela fala, destruindo as instituições que continuam separando e protegendo crianças, que são família, escola e igreja. Então são pilares a serem atacados pelo movimento feminista, né? Que são esses pilares da família, da escola, da igreja, que são os pilares que o próprio movimento marxista aí trata de desconstruir, de criar o caos, de problematizar, colocando mentiras, inserindo mentiras, né? Que isso é a problematização, é você inserir mentiras dentro de um contexto de verdade, para que aquela estrutura absoluta ela se desconstrua e não se sustente mais, né? Então hoje a gente vê mulheres que se declaram, como a gente estava falando antes, que se declaram feministas e cristãs, que não leem a Bíblia mais para serem moldadas, como uma verdadeira cristã deve fazer. Mas mulheres que leem a Bíblia para se empoderar. Mulheres que leem a Bíblia para confrontar, né? Para se munir. Delas mesmo. Isso, para se munir de armas. A Simone dos Anjos é uma teóloga feminista que fala isso, que a escola de teologia feminista é aquela que se põe diante da Bíblia para confrontar a Bíblia. Você vê, é uma inversão completamente de valores, porque o cristão é aquele que se debruça na Bíblia para ser confrontado por ela, não para confrontar a Bíblia. Né? E isso, o feminismo declara isso, que ele vai confrontar a Bíblia. Exatamente, porque aí ela não lê mais, ela não vê mais o mundo a partir do cristianismo, ela vê o mundo a partir do feminismo. Então ela vê o evangelho a partir do feminismo, porque o seu Deus é o feminismo. Então eu não tenho mais a cosmovisão cristã. O meu Deus não é mais Cristo. Né? Então eu leio a Bíblia para encontrar o machismo, a opressão, né? Para me empoderar e para me munir de como a Bíblia é opressora e como eu tenho armas, então, para lutar contra o patriarcado, contra tudo aquilo que me deixa como oprimida, que tira a minha dignidade. Então ela busca munições ali e não revelações do Espírito Santo, né? Para ser moldada. Eu acho que aí fica muito claro também o princípio, né, de um coração feminista. Eu costumo dizer isso porque para você se tornar uma feminista, você precisa ter um compromisso com o coração. Não adianta. A base do feminismo é o compromisso do coração que você faz com aquilo. E isso fica muito claro quando há uma resistência para abrir mão da ideologia em favor da vontade de Deus, da palavra de Deus. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, uma vez que ela é a palavra de Deus, nós nos debruçamos sobre ela para Deus falar conosco. Né? Não é para a gente corrigir Deus, é para Deus nos corrigir. E a feminista, ela não abre mão daquele compromisso que ela fez no coração dela com a ideologia. Então, ela se põe diante da Bíblia para ela confrontar a Deus. Eu vou confrontar. E aí vem a raiz, né, Juliana? Que é a rebeldia do homem contra Deus. É a raiz do Éden, quando o homem se coloca, e aqui homem, óbvio que eu estou falando no sentido indivíduo, que se for feminista já vai falar, tô falando só do homem. O indivíduo se coloca em rebeldia contra o Criador. É a dificuldade de se submeter, né? Eu não me submeto, porque eu vou questionar o próprio Deus. Então, a falta de submissão, né? Exatamente. E aí volta para o Éden. Isso é uma raiz adâmica, né? Porque a submissão no Éden não era uma sentença, era um prazer. Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus se submetiam um ao outro. O homem e a mulher no Éden se submetiam um ao outro. Após o pecado, a submissão virou uma sentença sobre a vida da mulher. Mas aí o Senhor Jesus Cristo ele vem restaurar a nossa liberdade de nos submetermos um ao outro em amor, né? Isso está muito expresso no Evangelho, né? Exatamente. Mas o que você falou assim, resume a live, né, Cris? O compromisso do meu coração, que é justamente o que o Mauro vai falar nesse livrinho da idolatria. Para quem você entregou o seu coração? Quem o seu coração confia? Quem tem a devoção do seu coração? E aí eu vejo a relação
da, da idolatria do feminismo com o adultério. Porque a palavra idolatria e a palavra adultério na Bíblia, elas aparecem quase sempre no mesmo versículo, né? Onde vai dizer que o adultério ele é uma traição física, mas a idolatria é uma traição espiritual de devoção, de relação e de coração. Então, o meu coração não é mais de Deus, o meu coração é de uma ideia humana. Então, eu entreguei a minha confiança a uma ideia humana, eu entreguei o meu coração. Ele é o Senhor do meu coração. Então, é interessante a gente colocar isso também, né, Cris? Como eu destituo esse ídolo da minha vida, como eu paro de cultuar esse ídolo. Porque o feminismo, como uma religião, ele tem o culto, né? Culto, ritos, mito, aquilo que a gente já falou, mas eu preciso destituir ele do meu coração, eu preciso destroná-lo e instituir, né? Entronizar o Senhor Jesus no lugar que é seu, porque o meu coração é caído e ele desesperadamente ele vai buscar ídolos o tempo todo, que é o que você falou. Então, se eu não estou adorando a Deus, o meu coração ele foi entregue, está lá em Romanos 1, a depravação total. E a primeira pessoa, a primeira coisa que eu vou colocar no trono sou eu mesmo, né? Que é o próprio feminismo. Amantes de si mesmo, né? Amantes E quando de si a mesmo. Bíblia também fala sobre servir ao próprio ventre, né? É exatamente isso. Quando eu faço de mim mesmo, meu Deus. E o Tiago Cavaco, que é um escritor português, ele adaptou essa linguagem bíblica do servir ao próprio ventre como Big Me, o grande Big Me, né? É o grande eu, aquele ego principal, aquele ego inflado, que é uma característica dessa juventude de hoje, de que está disposta sempre a reconhecer o mal fora de si, nunca em si, né? É um absurdo reconhecer que o mal está em mim. Não, o mal está nas instituições, o mal está sempre no homem, no caso do feminismo, mas nunca em mim. É como se a mulher fosse um ser idôneo, É a incapaz de transferência da errar. culpa, né, Cris? É a transferência da culpa. Né? A culpa está no homem, de toda a opressão do mundo está no patriarcado. E a Bíblia deixa bem claro que a culpa de toda a destruição do mundo está no homem e na mulher, na raiz adâmica, na raiz pecaminosa que está em E nós. essa transferência de culpa também lá do Éden, né? Quando Deus Isso, questiona Adão, exatamente. por que comeste do fruto proibido? Ai, foi a mulher que tu me deste que me Isso, deu. e olha que interessante o feminismo, a sutileza, né, Cris? Aí o feminismo enxerga, então, no sofrimento humano, que precisa de um salvador, né? Que é a verdade que a gente disse misturada com a mentira, e colocou então a culpa no homem desse sofrimento da mulher, né? E aí Jesus ele vem nos libertando da necessidade de procurar culpados. E ele fala: já paguei tudo, não tem Nossa, dívida, perfeito, já muito paguei bom. tudo. Então Jesus aponta, né? Que assim, o mundo não me deve nada, o mundo não deve nada a ninguém, o homem não deve nada para ninguém. Se o homem pecou contra a mulher também pecou contra o homem, está pecando. E aí Jesus vem e tira essa necessidade de achar culpados. E ele fala: ok, eu recebo toda a culpa, venha toda a culpa sobre mim, eu morro, Deus, perdoa porque eles não sabem essa pataquada toda que eles estão falando, de se culparem um ao outro, de crucificarem um ao outro, mas ele te retira de nós essa necessidade de achar culpados para nossa opressão. E ele fala: vem sobre mim, está consumado, eu paguei tudo, não tem mais dívida. E o que Né? ele mesmo fala, né? Eu vim para os cansados, para os oprimidos, né? Ele fala isso, eu vim, né? Para eles, para nós, que é todo mundo, né? Veio Isso aí. aliviar essa nossa carga, né? E acho muito interessante que na live que eu fiz com o Gabriel Dayan, ele apontou uma questão sobre essa questão da cosmovisão, e ele falou que as cosmovisões, elas estão procurando a redenção e a salvação no cosmo. E Isso. Jesus vem e mostra que a salvação está fora do cosmo, né? A Isso. salvação está fora. Ele diz: o meu reino não é deste mundo, né? E o interessante é que ele vem, ele nasce, ele encarna como um ser humano, ele encarna na pessoa de Jesus Cristo, Deus encarnado, né? Que é isso que a Bíblia fala, a Isso. revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, e ele morre, mas ele vence a morte, né? E ele ascende novamente ao céu, ou seja, o canal de salvação não está no cosmos.
Não Isso. está aqui. O canal de salvação está em Cristo. Isso é excepcional, assim, esse fechamento aqui, só avisando o pessoal, a gente não combinou essa conversa. É interessante, né, Cris? Mas é muito interessante Nossa. porque essa troca de informação, essa troca de conhecimento aqui, a gente acaba fechando, gente, aquilo que a gente sempre bate na tecla, não tem para onde correr. É, começa em Cristo e termina nele, né? Não tem, Exatamente. não vai achar solução nessa terra. Cara, é muito interessante. Eu não sei quanto tempo a gente tem, Cris. Não, vamos falar ainda. Acho que ainda tem uma meia hora, eu acho. Não, imagina, capaz é. Eu acho que tem 5 minutos. Não, mas o meu Instagram segura até 1 hora e meia a live. Ah, é? Meu Deus! Aham. Não sabia? Segura. Se quiser conversar mais, vamos Ah, não, embora. então vamos, porque eu ia entrar num assunto agora que você falou aí pegando o gancho, que você falou umas 2, 3 vezes, e aí eu fiquei ciscando para pegar, agora eu peguei. Então Que é fala, pode assim, falar que tem tempo aqui. você falou que fez uma live com outro rapaz ali, né? E ele falou a respeito dessa questão do cosmos, né? E olha que interessante. É, quando o Senhor Jesus ele vem, ele traz com ele o reino. Ele estabelece um novo reino, né? Então e ele anda nesse reino, que é o reino que ele veio conquistar, ele veio tomar posse. Ele retirou das mãos de Satanás o reino, que é o reino, a Bíblia fala, reino dos céus, o reino de Deus, é a mesma coisa, que não é o céu, é o reino que é invisível, mas está aqui. E nós perdemos o domínio desse reino quando nós entregamos lá no Éden para Satanás, né? Por legalidade, nós entregamos, né, a chave do reino para o governo de Satanás. E o E o Senhor. interessante, Juliana, só fazer um adendo, senão depois eu esqueço. É, quando o homem escuta a serpente e escolhe a sugestão da serpente, ele troca a obediência a Deus pela sugestão da serpente, né? Você vê a rebeldia Sim. sempre ali. Não, não quero obedecer, não. Eu quero ouvir a sugestão aqui, sem saber se ia dar certo, né? Sem saber se ia dar certo. Isso, então, olha só que interessante. Aí, quando o Senhor Jesus vem, ele traz com ele o reino. E aí ele começa a anunciar, ele fala: é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. E ele anda no reino. Ele anda no reino. Por isso que ele anda sobre as águas, por isso que ele cura enfermos, por isso que ele expulsa demônios. Tudo que ele faz num reino superior ao cosmos, que é o que você falou. Que o cosmos é onde a gente vive, mas é o real, né? E aí é interessante que esse cosmos, quando essa palavra cosmos ela aparece na Bíblia, ela é dividida em duas formas. A palavra cosmos, que é as nações, os reinos, e a palavra aion, que é o que eu queria falar para você, Cris. Essa palavra aion, ela também no grego, também quer dizer mundo, mas o mundo, uma estrutura dominante dos pensamentos. Que é o que Paulo fala sobre os principados e potestades, né? Isso, então, quando a gente está vivendo nesse tempo, a gente está vivendo em 3 dimensões. No cosmos, que é a estrutura física, as nações, mas a gente está vivendo o Aion, que o Aion se refere a um dominador do ar, que é esse espírito de engano que a gente está vivendo. É esse espírito sedutor que a gente está vivendo, que são as estruturas de pensamento que a gente está vivendo, Que que Paulo fala também, né, Juliana? Sobre o Deus desse século cegou o entendimento e que o evangelho só está isso, encoberto para aqueles que se perdem. isso, exatamente. E aí a gente tem um outro reino, que é o reino que o Senhor Jesus, ele fala assim, sodomitas, glutões, avarentos, etc., não herdarão o reino. Reino. Que é o quê? É não desfrutarão do reino. Então, se você vive nesse mundo das ideologias, das ideias, da depravação, etc., você vive no cosmos, você vive no aion, mas você não desfruta do reino. Porque para você desfrutar do reino, você precisa passar pela verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E aí você precisa abrir mão dos seus falsos deuses, das mentiras, das estruturas que você acreditou de mentiras, que são até então são seus deuses e são elas que te movem.
Então o Senhor Jesus vem e ele diz, dar-te-ei, ele fala para os discípulos lá em Atos, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele fala, o governo agora é de vocês. Então destronem as estruturas de mentiras, de opressão, de doenças, destronem as estruturas do Aion, que são estruturas de engano. Vocês têm as chaves do reino de Deus. E é como a gente combate essa estrutura, a gente combate com a verdade. A mentira ela é combatida com a verdade, né? Porque o engano e falsos deuses, eles vêm para copiar Cristo, né? Eles vêm para copiar a verdade de Cristo. Só existe uma nota falsa de R$100 porque existe uma nota verdadeira de R$100. Então ela tem atributos falsos, mas eu preciso olhar para o verdadeiro. Então como que eu combato essas estruturas? Combatendo ideias e não pessoas, né? Combatendo ideias e não combatendo pessoas. Muito legal, Cris, muito interessante. Esse exemplo que você deu da nota, eu acho que eu posso repetir um exemplo que o Felipe Breder uma vez deu numa live que eu fiz. O Felipe Breder é do... gente, esqueci o nome do canal dele. Enfim, ele tem um canal no YouTube junto com o primo dele, Yuri Breder, para falar sobre a história do cristianismo. Enfim, é excelente o canal deles. E eu fiz uma live com ele e ele falou uma coisa que eu guardei, que eu uso isso aqui, eu vou compartilhar com você, que você vai usar, que vai encaixar nisso que você falou da nota de R$100, né? Ele deu exemplo sobre a questão de que uma vez, num banco, os funcionários identificavam muito facilmente as notas falsas. E uma pessoa perguntou para o dono do banco o seguinte: como que você treinou os seus funcionários para que eles identificassem tão facilmente essas notas falsas? Ele falou: é simples, eu não os treinei. De tanto mexer com as notas verdadeiras, eles aprenderam a identificar as notas falsas. Então, como eles tinham certeza do que era uma nota verdadeira, automaticamente ficou fácil eles identificarem as notas falsas. E aí entra, Juliana, nessa questão que você falou dos falsos cristos, né? E aí volta no que a gente citou, que Jesus fala em Mateus, que nos últimos dias apareceriam, né? Falsos cristos, falsos deuses, dizendo: eis que Cristo está ali, eis que Cristo está acolá. E que não era para que nós corrêssemos atrás desses cristos, porque eram falsos, né? Eram falsos cristos. E aí Jesus fala isso, e isso a gente tem que guardar muito. Se possível, enganariam até os escolhidos. Exatamente. E não é possível enganar os escolhidos, porque se os escolhidos são aqueles que estão na verdade, que é Cristo, nós conhecemos a verdade, né? Então nós vamos poder identificar aquilo que é falso, né? Então entra também no que Paulo fala, essa questão que você fez, esse desenho do reino foi perfeita, porque entra naquilo que Paulo fala também, que sobre o Deus desse século cegou o entendimento e o evangelho só está encoberto para aqueles que se perdem. Né? Porque existe o Deus do século, né? Existe esse principado que cega as pessoas. E aí entra no que você falou, Juliana, sobre essa questão da gente entender que nós não estamos em guerra contra as pessoas. Eu tento explicar muito isso para o pessoal lá do grupo de estudos, aqui no meu Instagram, sobre essa questão de nós não querermos entender o feminismo. As pessoas me procuram para estudar o feminismo, e eu não poderia oferecer um estudo sobre feminismo sem oferecer a base da cosmovisão. Porque o meu medo sempre foi formar militância. E como cristã, eu não posso me dispor a formar uma militância antifeminista. Porque eles vão trocar um Deus por outro. Exatamente. Né? Você vai... eu entendi que o feminismo não é de Deus. Não é de Deus. Eu entendi que o feminismo é uma contradição. Que o feminismo é falso. Sim. Mas eu vou começar a olhar para o feminismo como a raiz de todo o mal. Assim como o feminismo olha para o patriarcado e diz: ali está a raiz do mal. A pessoa que... ok, entendi que o feminismo não é de Deus, que não é verdadeiro. Entendi que o feminismo tem contradições.
E o feminismo influencia a cultura para várias coisas ruins. Isso é fato. Ele incentiva, né? Isso é Sim, uma verdade. sim, Só que eu não posso eleger o feminismo como o novo opressor. Eu não posso exatamente. dizer que a raiz dos males sociais, a raiz dos males contemporâneos são fruto do feminismo. Porque a raiz dos males é o pecado que está em mim, está Exatamente. em você, está na feminista, está na antifeminista, que se não se voltar para Cristo, se não se voltar para Deus, nós vamos eleger outro Deus falso no lugar do feminismo. Você pode largar o feminismo e eleger um outro Deus falso. Isso funciona também para a questão dessa questão de direita e esquerda, né? Que está muito forte aqui no nosso contexto. Não adianta você rejeitar a esquerda e virar as costas para a ideologia de esquerda e adotar filosofias políticas de direita como o seu salvador, né? Isso. Ah, eu sou conservador, então eu fui liberto. Agora eu sou livre, porque conservadorismo não é uma ideologia, conservadorismo é uma filosofia política, né? Mas se Sim, você acha que a sua salvação está nessa filosofia política, você também é um idólatra. Você também exatamente. elegeu um falso Deus. Né? Então, isso que eu e a Sim, Juliana estamos falando aqui não é uma questão de lados políticos, né? Não sim, é uma questão de ser liberto através de conhecer as contradições do feminismo. É você ser liberto através do único que pode te libertar, né? E o único que pode te exatamente. libertar é Cristo. Exatamente. E aí, quando você entrega essa sua confiança para qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer prática que não seja Cristo, você detectou um ídolo no seu coração. E nós, evangélicos, cristãos, né, crentes, seja lá o nome que a gente quiser dar, a gente é muito idólatra, né? A gente acha que não é, mas a gente é extremamente idólatra, né? E não é porque a gente não se curva diante de estátuas que a gente não se curva diante de ideias ou de pessoas. A gente se curva sim, né? E elege como salvador das nossas mazelas, né? Da nossa condição, da nossa situação, da nossa sofrência. O pano de fundo do feminismo é esse, né? Ninguém faz nada por mim, as organizações, o evangelho, o sistema, ninguém luta por mim, então Só nós serve para me lutamos. oprimir, só serve Então, para me oprimir. e parece nobre, né, Cris? Então nós É, lutamos por nós, isso parece nobre, né? Mas a exatamente. verdade não é essa, a verdade é que é bom estar no trono. É bom que as E esse leis girem em meu discurso, favor. né, Juliana, de estão me impedindo de ser feliz, como se a vida fosse uma busca pela felicidade. E a Bíblia, ela não é um hedonismo, né? Ela não é um hedonismo. Ela é um drama moral. A vida é um drama moral. Não adianta, né? Não tem para onde a gente correr, né? Sim, exatamente. É interessante, né? Porque na verdade, tudo gira em torno de quem quer estar no trono, né? Exatamente. Então é E você bom sabe que estar no uma coisa trono. que você estava falando tinha vindo na minha mente, eu esqueci, mas agora eu lembrei, vou falar. Que é a questão também de que a Bíblia coloca que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Isso, E a arrogância, né, é como idolatria. É isso que a Bíblia fala, que a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a arrogância como idolatria. E essas duas características tem no coração feminista. Não adianta. exatamente, A rebeldia exatamente, e a arrogância, como você disse, quem quer estar no trono é uma questão de quem vai ter o poder. E é por isso que o é, empoderamento é muito pregado, né? exatamente. E é sedutor, é sedutor você estar no trono, porque a mídia te engrandece, as leis giram em torno dos seus benefícios, o sistema, a cultura, tudo gira em torno de mim. E aí, quando a gente fala do evangelho, tudo gira em torno de Cristo. Então, para eu abraçar o evangelho e abrir Exatamente. mão de uma ideologia, eu preciso abrir mão de estar no trono. E eu não quero abrir mão de estar no trono, porque é gostoso, né, Cris? Eu tenho que parar de adorar meu próprio ventre, né? Exatamente. Então, é, Exatamente. tudo gira em torno de nós. E, na verdade, não. Né? Tudo gira em torno Exatamente. de Cristo. O Timothy Keller ele fala muito sobre isso, que se a gente não souber, não entender a nossa cultura,
a gente não vai conseguir reconhecer ou identificar os falsos ídolos. Então, para a gente identificar os falsos ídolos, os falsos deuses da nossa era, né? Nós precisamos conhecer a cultura, nós precisamos entender a cultura em que nós estamos Isso. inseridos, né? E é por isso que eu falo aqui sobre feminismo, né? Não é uma coisa, até comentei com você, eu falei, ah, não aguento mais falar de feminismo, Sim, porque né, não é uma coisa que a gente goste de falar, mas é um dos falsos deuses da nossa cultura, né? E é das idolatrias que nós temos que apontar, nós temos que identificar. E é identificar não nos outros, gente, é identificar em é, nós, né? É exatamente. identificar em mim. O problema não são os outros, o problema somos nós, né? A Exatamente. Bíblia, o tempo todo, ela trata o indivíduo, ela trata o seu coração. É do seu coração que é perverso e terrivelmente, desesperadamente corrupto, né? Então, o E aí mal, o pecado está em mim. É por isso que eu preciso de libertação. Eu preciso focar em Jesus. exatamente. E aí mais uma contradição, né? Entre um falso Deus que oferece essa salvação coletiva, que é o feminismo, Uhum, né? Essa redenção exatamente. coletiva. E não, a Destrói o salvação individualismo, né? E destrói o te individualismo. transforma num coletivo. Exatamente. Exatamente. Você pode ver que elas falam assim, ó, ai, não acredito que são duas mulheres falando essas besteiras, né? Porque como Sim, se mulher não pudesse falar contra o feminismo. Veja, você não é mais um indivíduo, você é um gênero, você é um coletivo, isso. né? É Exatamente. Você é uma bem causa, né? exatamente. Você é uma causa. E se você não pertence a essa causa, então você não pertence a nada. Você não tem voz. Você não tem direito à fala, né? E não, na verdade, não. A gente tem direito à fala, sim, a gente fala, porque a gente não precisa de nenhuma outra ideia, ideia que é o evangelho, né? E as ideologias elas vêm justamente para combater o evangelho. Sim, Então, todas, não adianta, gente. Elas são opostas ao evangelho. Todas elas estão tentando substituir Deus por algo criado, ou por criatura, exatamente. ou por algo criado. E Todas as ideologias políticas, filosofias políticas, porque eu sei que tem gente que fala, vai se justificar, não, mas o conservadorismo não é uma ideologia, realmente não é uma ideologia, mas é uma filosofia política. E sim, também tira, embora seja em maioria, como que eu posso dizer, cordial e amigo do cristianismo, né? Ele ainda assim aponta para a história, ele aponta para outros meios de redenção, né? Porque exatamente. você não precisa ser servo de Cristo. Você tendo uma libertação intelectual, né? Você conversando com os princípios judaicos cristãos e os respeitando, então você é alguém moralmente superior aos demais entregue às outras ideologias, porque agora você foi liberto. Mas se você não foi liberto por Cristo, que é a verdade, você É, está servindo a um outro Deus. exatamente. Excelente, Cris. E nesse Muito bom. livrinho que você mostrou, Juliana, que eu tenho ele aqui, sobre a idolatria, que é bem fininho, mas ele é É, excelente. O Jonas muito Madureira, bom. que faz o prefácio, ele fala uma coisa Sim, excepcional, que os deuses palpáveis, né, aqueles que são levantados, estátuas, né, aquilo que você pode ver, é muito fácil de ser destruído, é só pegar um martelo e dar exatamente. nele. Agora, aqueles que você ergueu no seu coração, como é que você destrói? É, o coração é uma fábrica de ídolos, exatamente, Cris. Fábrica. Acho que foi Fábrica de ídolos, Calvino que ele fala. falou, né? Ou Calvino ou Sim. Lutero que disse. E ele Aí fala que o nesse nosso livrinho coração também. É é isso aí, uma muito fábrica de interessante. A ídolos. gente tem papo para ficar a noite inteira, né, Cris? Porque a gente vai Verdade. Foi puxando do tempo. maravilhosa essa live. Eu quero te Muito bom, agradecer né? muito. Quero que você dê aí suas palavras finais para a gente poder encerrar esse papo que foi muito edificante, muito bom mesmo. E é interessante que a gente vai conversando e vai abrindo também a nossa mente para conceitos que nós já temos, mas às vezes não estavam muito bem amarrados, né? É, E a gente vai interessante, amarrando muito bom. assim. Muito bom. Queria que você Muito desse bom. suas últimas palavras aí dessa Ah, live. agradecer a você, Cris. Escuto muito as suas lives, né? Muito bom aprender com você. Tenho muito respeito por toda a sabedoria que Deus tem te dado, né?
e você Ai, tem que sido bom. um canal de bênção aí. Tenho assistido Sim, suas lives, a da Thaís também, que para mim também é uma referência, né, nesses sim, ela conhece assuntos. bastante feminismo, sim. Tá Sim, com muito bom. curso agora também. Exatamente. Então, falar que assim, Jesus é o centro, né? A gente falou tanto de falsos deuses, né? E realmente a gente precisa de salvação. Então, o que o feminismo oferece não é a mentira. A resposta é a mentira, né? A resposta não está Exatamente. no próprio feminismo, a resposta é Cristo. Para toda e qualquer mazela, sofrimento e, né, e corrupção humana, a resposta é Cristo. É tudo sobre ele. Esse é o negue-se. Negue-se a vontade, o direito de querer estar no trono, né? E ceda o lugar, o espaço para Cristo na sua vida. Então, agradecer você, Cris, porque você tem uma mensagem cristocêntrica. Eu gosto muito das suas mensagens por isso, né? Elas falam do feminismo, mas você sempre fala de Jesus. E isso, para mim, é o importante, né? Para não criar outras doutrinas que nem você falou. Então, é isso aí. Gratidão pela sua vida, por essa live. Para mim foi muito edificante também. Muito obrigada aí pelo convite, foi especial. Eu que agradeço. Vamos fazer outras, porque Amém. com certeza tem papo aí pra gente conversar. Eu te acho muito inteligente. Eu vejo você falando, eu falo, gente, que inteligente, né? Você tem aí uma ótima oratória e também tem um trabalho aí que não é fácil, né? Eu Sim, admiro porque é um chamado mesmo. Não tem sim, como negar, são chamados, né? E é muito interessante como Deus nos chama para áreas diferentes, né? Mas estamos no mesmo barco, lutando aí o bom combate, né? sim. Guardando a nossa fé e Amém. principalmente tentando compartilhar com vocês aqui que não adianta você largar um ídolo e pegar outro, né? Sim, Se não for Jesus, não adianta. A gente sempre vai servir alguém. Nesse livrinho aí também que você mostrou, tem a citação da música do Bob Dylan, né? Que fala: sim, você vai servir alguém, não adianta. Em algum exa- momento você vai servir a Deus, seja Deus ou o diabo, você vai servir alguém. Você isso. vê, ó, a música do Bob Dylan que traz aí esse conceito teológico, né? Eu quero agradecer muito você, Juliana, por estar aqui, por esse papo, que com certeza vai ajudar muita gente, vai edificar muita gente, porque me edificou muito. E que Deus te abençoe no seu ministério, abençoe sua vida e que nós Amém, querido. tenhamos outras oportunidades para vir aqui conversar, porque esse papo rende, né? Foi Rende muito bom, Cris. e que Muito bom bom. mesmo. Muito Agradecer todo obrigado. mundo, Foi um prazer para mim. Muito obrigada, Cris. Foi um prazer. agradecer Você, opa, agradecer o pessoal também que ficou aqui. A gente teve que desativar os comentários, mas agradecer vocês. Gente, comentem embaixo dessa live ali a parte que vocês mais gostaram. Tem a Anastácia que está acompanhando a gente aqui. Toda live ela está fazendo um resumo. Eu achei isso muito legal, porque ela assiste a live e ela faz um resumo e publica nos stories dela. E eu achei isso sensacional, porque às vezes nossa, a pessoa não tem tempo de assistir, mas ela pode ler o resumo. Então sigam a Anastácia e vejam o resumo que ela fez dessa live hoje, que com certeza vai render. E muito bom. Me comentem marca lá. aí. Me marca aí, Natasha, que eu Vou quero ver o marcar. seu Marca, resumo. Anastácia. Isso, marca tanto eu quanto a Ju no teu resumo para a gente poder compartilhar nos nossos stories também. E é isso, gente. Tá bom. Compartilhem com os amigos de vocês que vocês acham que pode ser útil essa live também. Ela vai ficar aqui no meu perfil por uma semana e depois eu retiro. Eu não deixo as minhas lives no meu feed, porque as pessoas sempre fazem o seguinte, Juliana, depois eu assisto, depois assistem, não assistem, né? Sim, Então eu deixo elas por uma semana aqui. E depois eu retiro. Então aproveitem para. Só que eu guardo tudo, né? Eu tenho tudo sim. guardado aqui. Então vocês aproveitem para assistir e também para compartilhar com quem vocês acham que precisa ouvir essa mensagem aí de hoje. Deus abençoe. Cris, muito bom. Muito grata. Deus abençoe Ó, aí. Você tá também. indo para uma hora Gravada agora, Cris. Travou geral agora.